Olá, queridos! Vamos começar essa semana com doçuras e não com travessuras. E hoje as doçuras é o arroz doce de esmeralda, tá bem? Que eu já fiz o arroz doce, tá aqui prontinho, tá? E aí ele fez aquela camadinha, né? Que quando a gente fala, ai meu Deus, não é? Que é da temperatura, mas eu vou dar uma mexidinha, que é pra vocês verem o quanto que ele tem que ficar super, mega, master blaster de cremoso. Quando eu colocar ali no potinho pra vocês, vocês vão ver o quanto que ele é cremoso, que ele fica aí bem cremoso. E como que faz para isso ficar desta forma, tá bem? Como que isso, uma receita aí que, sei lá, de quando que é, pelo menos vamos colocar aí, ela tem aí uns 600 anos, né? Vamos colocar assim, mas até hoje ela se perpetua. Já contei para vocês que em Portugal o arroz doce ele tem um caminho que a gente chama a rota do arroz doce, que sai do sul e vai até o norte, tá? Sai de Algarve e sobe e vai subindo. E em cada cidade o arroz doce lá em Portugal é feito de uma forma. E isso se deve a exatamente a passagem dessa cigana que era chamada para fazer esta sobremesa de casamento. E quando ela chegava lá, o que ela encontrava? O que tinha. O que tinha e tinha que fazer a sobremesa, perfeito? Então, como que eu faço uma sobremesa para muitas pessoas, das quais elas têm que comer, elas têm que se fartar e ser barata, ser gostosa e também levar prosperidade para os noivos? Arroz doce, perfeito? Então isso aqui é juntar realmente necessidade com caminhos, com, nossa, tudo que tem mesmo um lugar, não é? E tudo isso, nesse arroz doce, vou contar assim para vocês. Se vocês estão no sul, por causa das influências mouras, o arroz doce ele recebe mais especiarias. Então ele recebe gemas de ovo, cardamomo, ele recebe claro, clavo, canela e ele tem um gosto, perfeito? Se você sobe para Lisboa, já não vai ter tanta especiaria, mas vai ter, claro que sim, cravo, canela e gemas. Por quê? Porque as pessoas usavam as claras para engomar as roupas, então sobrava doce, sobrava gemas. E essas gemas eram o que deu a grande origem a inúmeros doces que tem lá em Portugal, que são, né, a base de gema de ovo e que todos eles são deliciosos. De contrapartida, não tem como não ir para Portugal e não voltar magrinha, gente. Vocês vão voltar mais gordinha, porque tudo é muito gostoso. Tudo farto, gostoso, fresco. Então você acaba, ai meu Deus, né? Principalmente a parte dos doces, tá bem? E conforme sobe mais um pouquinho, quando chega lá no Porto, esse arroz doce ele já ganha uma característica de arroz, leite, canela e raspas de limão. Porque essa jornada que sai de Lisboa até o Porto, muitos lugares têm pés de limão. Então, para quebrar até o doce mesmo desse arroz, raspas de limão. E com isso, trazia o cítrico, quebrava um pouco do doce, não é? O limão purifica toda e qualquer energia negativa e assim continuava abençoando esses noivos com prosperidade. Então isso é lindo da gente ver quando vamos fazer este caminho, a rota do arroz doce em Portugal, porque você vê esses passos. Os passos dessa cigana, o legado que ela deixa. Isso não fica em Évora, é interessantíssimo, porque não tem Évora. Em Évora tem bolo rançoso e pão de rala. E aí você fala, cadê o arroz doce? Eu bati Évora inteira e não tinha arroz doce. Aí você fala, como assim? O arroz doce só vai realmente a partir de Algarve, e aí ele sobe e faz sua rota particular. E aí em cada cidade que ele entra, era feito de uma forma e ficou a receita feita de uma forma. É espetacular de ver isso, mas para nós que chega aqui a receita, né, que chega com essas ciganas e que mantém a tradição, ela vai ganhando, já não tem ovos a nossa, né, não são todos os arroz doces que vão ovo, não é todas as famílias não trazem essa tradição de povo. Por exemplo, a minha família não traz a tradição de colocar gema dentro do arroz doce. Mas, em compensação, traz
leite, traz o açúcar e principalmente o prosperar. E sai um pouco das festas de casamento e entra no nosso dia a dia. Então, ela sempre vai ser uma sobremesa quando tem muita gente em casa, muitas pessoas que vieram almoçar ou tem uma festa. O arroz doce vai fazer parte, ali vai estar na mesa e todos podem se servir simplesmente à vontade. Perfeito? Isso é espetacular dentro da mesa que a gente vai colocar, seja para uma festa, não importa. Se vai servir, as pessoas vão comer, se acabou, faz de novo, enfim. O arroz doce, ele é algo assim que é para encher realmente a vida, para trazer esta alegria e principalmente o prosperar, tá bem? Então, bora lá. Como é que é feito esse arroz doce, tá? Eu trouxe as medidas para vocês. Medidas que é isso mesmo, tá? Vocês vão chorar de rir, mas é assim que é, tá bom? Ó, esta aqui é um copo de 200 ml que você enche até aqui, ó, de arroz, tá bem? Arroz branco. Enche, você vai lavar este arroz, vai deixar escorrer um pouquinho e você vai pegar uma panela. Uma panela, eu vou dizer assim para vocês, ela tem que ter essa camada de arroz e deixar pelo menos uns 4 dedos para que esse leite fique na metade da panela, para ele ter espaço para crescer, para subir. Então é uma panela que ela precisa ser altinha, ela não precisa ser muito larga não, mas ela precisa ser altinha, tá bem? Então vocês escolham ali nas panelas e vocês vão colocar este arroz. Este copo, eu vou falar assim para vocês, se vocês usarem uma medida de arroz, vocês têm que usar 3 de leite. Eu já fiz com 4 de leite. Fica muito bom também, tá bom? A única coisa que demora um pouco mais para secar, tá bom? E aí quando você coloca este arroz e coloca ele no fogo com esse leite, você tem que colocar já de cara no fogo baixo. Esse arroz tem que ser cozido com leite em fogo baixo. E ele vai levar em fogo baixo aproximadamente uns 40 minutos. Ele vai, reduzindo, mas é leite, não é água, então não evapora depressa. Então ele vai reduzindo, e você vai lá com a colher de pau e aí você mexe no sentido horário, que a prosperidade faça parte da minha casa e da minha família, que esse arroz doce traga alegria e felicidade a todos que comerem. Por quê? Porque o arroz não pode colar na panela embaixo, tá bem? E às vezes a gente quer deixar lá para secar como seca arroz e ele gruda. Mas por que o arroz não gruda, o arroz comum? Tem um fio de óleo e neste não tem, tem o leite. Então a tendência é ele grudar mesmo no fundo. Não deixa e não deixa queimar também. Então vocês vêm soltando, mexendo, falando sobre prosperidade, que esses grãos se multipliquem, que eles enchem, que eles fiquem macios e deliciosos e vai ali conversando com a panela, conversando com esse arroz, perfeito? Ok, esse arroz, esse leite reduziu. Ele reduz, ele não pode chegar a ponto de seco e ele tem que ficar como se ficasse com fio de leite em cima do arroz. Ele fica mesmo, ele reduz, o arroz vai fazer aqueles buraquinhos para buscar o caminho de secar, mas ainda tem um fio de leite em cima. Este fio de leite que tem que ficar. Por quê? Porque você vai incorporar uma lata de leite moça, tá bom? No tempo de Esmeralda não tinha leite moça. E o que era feito então para adoçar? Era feito doce de leite. É por isso que o arroz doce mais antigo, parece que ele foi feito com açúcar queimado, tá bom? Mas não era não. Era o doce de leite que era feito antes e era incorporado no arroz, tá bem? Para poder ali trazer o doce. Eu falo para vocês, não precisa colocar açúcar. Tanto que eu não coloquei açúcar lá para vocês. Porque senão ele vai ficar realmente... A não ser que vocês precisem que eu preciso adoçar este ser humano. Eu preciso adoçar essa situação. Eu preciso que as pessoas abençoem as suas palavras. Eu preciso que entre esta alegria dentro desta casa, dentro dessa situação, enfim, aí sim eu vou falar para vocês, pode trazer aí
uma colher de sopa, pelo menos 3 de açúcar e adoçar e juntar este leite moça, porque vai dar o doce que vocês precisam, tá bom? Vai ficar mais docinho? Vai, mas você pode quebrar isso com raspas de limão e com a canela, tá? A canela vai dar o gosto cítrico e né, que a canela onde bate impregna, e as raspas de limão dão aquele quebrar daquele doce, fica realmente muito gostoso. E o que vem, qual função? Ali, eliminar o negativo. Então o arroz doce ele entra ali, as raspas de limão entram dentro desse arroz doce, eliminando toda e qualquer situação, palavras ou colocações que são negativas, e entra o multiplicar que vem junto com o leite e junto com o arroz. Perfeito? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão mexer um pouquinho, e da mesma coisa, vocês vão não deixar grudar no fundo da panela. Esse arroz ele tem que sair do fundo da panela como se fosse brigadeiro, nada no fundo, nada. Então vocês têm que mexer, reduzir, e ele vai reduzir ao ponto de, sabe quando fica uma nata em cima do arroz? Uma nata mesmo, aquele docinho que está por cima, aquela nata que está por cima, que você viu que caldo grossinho que ele ficou. Aí você fala, está no ponto. Ó, porque ele fica essa calda aqui, ó, super grossinha. Eu vou trocar de câmera para mostrar aqui para vocês a calda super grossinha, como ela fica para vocês verem, tá bom? Espera que eu já mostro. Até para que vocês possam... este é o ponto, tá bem? Então tá aqui, vou trazer pra cá. Sensacional, né? Isso, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu abrir toda pra mim ver o que eu tô fazendo com vocês. Perfeito? Olha aqui. E ele fica desta forma, ó, cremoso. Aí você acha até que, ai meu Deus, ó, é cremosinho. Uma das coisas que você tem que ver, que eu aprendi com a Beca Milano, é o seguinte: passa o dedo, tem que ficar o dedo, ó. Passou o dedo na colher, fez a marca, tá no ponto. Perfeito? Este é o ponto? Este é o ponto. E aí você fala, puxa vida, então quando você mexer, que você passar o dedo na colher e ficar desta forma como está aqui, é o ponto. Enquanto não ficar desta forma, não é o ponto. Tá bem? E aí ele vai ficar, tá? Esse arroz super grossinho, ó, de você mexer, e ele tá aí super multiplicador. A receita que eu dei pra vocês dá 2 tigelas dessa daqui. 2, cheia assim, tá bem? 2 tigelas. Ou se você tiver uma tigela, um marinex maior, vai dar aquele, né, na boca realmente, e as pessoas vão lá comer para morrer. Ninguém come para viver arroz doce, não é? Todo mundo quer comer arroz doce que é para entuchar, mesmo assim, e falar, meu Deus do céu, deixa eu repetir. E outra coisa, quando vocês também sabem que está certo, vocês comem e repetem. Vocês mesmos, vocês comem e repetem. E quando que vocês podem comer? Quem está fazendo arroz doce? Quem está fazendo arroz doce, você pode comer o finalzinho. Você colocou nas travessas, você pode comer o finalzinho. Eu sempre deixo um pouquinho para mim no fundo e eu como quente mesmo, tá? Quente, tá ali, tá quente, tá ali. Mas aquilo tem que ser gostoso, quente, porque quando ele esfriar, né, dele ficar no ponto de ambiente, as pessoas não vai sobrar. Então eu já ensino para vocês, por favor, tira já a porção de vocês, porque senão vocês não vão conseguir comer o arroz doce, perfeito? E lembra que o conjuro, ele entrou na hora que você estava com o arroz e o leite. Quando passou para o arroz doce, o que você fez? Você pode continuar o conjuro. Terminou o conjuro, terminou, que aí fez as bolinhas, ficou assim, ó, né, grossinho em cima. E como eu disse para vocês, tira, faz o teste do dedo, tá bem? Isso é sensacional e é assim mesmo que esses Masterchefs nos ensinam, tá? Eu falei para vocês que eu ia dar a receita do Masterchef, como ele ensinou e qual era o pulo do gato. O pulo do gato é cozinhar em uma medida de arroz para 3 de leite, e o segredo é a paciência, porque são quase 40 minutos no arroz, no leite, e ele reduzindo.
E quando você vem com leite moça, vai mais de uns 15 minutos, mais ou menos. Então é um doce de 55 a 1 hora que você vai ficar, tá? No pé do fogão, sim, ali, ó, mexendo. Não é uma sobremesa que você faz, fica lá, faz aí sozinha. Você tem que ficar porque você tem que ir nos pontos. Então, o primeiro ponto é tirar todo o amido do arroz na lavagem, ele tem que sair branquinho, colocar ele na panela, a panela, você colocou o arroz, o leite ele tem que cobrir 3 dedos e ainda sobrar espaço, porque se ele precisar subir, quando você colocar o leite moço, ele vai subir, ele vai dobrar. E aí você fala, não tem espaço na panela, então é uma panela que ela precisa ser um pouco maior, tá bem? Uma coisa que eu aconselho, se vocês têm panela com revestimento, hoje aquelas panelas que tem revestimento com 3 camadas, 5 camadas, sensacional, porque o calor dela, né, corre em volta, e aquilo para o arroz doce, isso para o arroz doce, vou dizer para vocês, o ponto, ele chega um pouquinho mais rápido, mas é só um pouquinho mais rápido, tá? Eu já fiz com essas panelas e já fiz com, vou pegar, sabe aquela panela vagabunda que você faz pipoca todo sábado? Já fiz com essa também. E aí você fala, puxa vida, qual que fica melhor? A panela de pipoca. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, sabe? Mas tem que ser uma panela que ela não pode estar torta, tá bom? É uma panela que você tem que colocar, ela está em fogo baixo e esse calor circular também, igualmente em todos os lugares. Então eu tô brincando com a panela torta velha de pipoca, mas ela não pode estar torta, tá bom? Então, porque senão cozinha mais de um lado do que do outro. E aí você fala, puxa, errei a receita. Não, é só a distribuição de calor que não estava correto, tá bem? Então, isso é as dicas que são nos dadas, tá bem? Eu particularmente, tá? Assim, como você gosta deste arroz doce? Eu gosto desse arroz doce assim, ó, leite, arroz e leite moça. Pronto. Cozimento de 50 minutos, 55 minutos, tá bem? E isso, essa daqui até 11 horas da noite já acabou. E aí, como são 2, tem a outra da geladeira que você deixa guardada para amanhã, perfeito? Mas essa daqui não tem perdão. E se tivesse mais gente em casa, todos iriam comer. Mas é uma sobremesa que é para trazer isso, esta alegria. Chegou a trazer esta alegria, esta multiplicação. E como eu disse para vocês, nós aqui no nosso território, nós não temos o hábito de colocar essas gemas, tá bem? Se você perguntar para mim, Rose, você comeu com gema? Eu não gostei, particularmente. Por mais que tenham tirado a pele, por mais que tenham batido antes de colocar. E aí, se você quiser colocar a gema, vou contar uma coisa para você. Você tem que dar ponto, porque se você parar de mexer, seu arroz doce vai virar omelete. Então, não faz isso. Tem que ficar realmente no ponto e você fala, ai meu Deus do céu. Mas quando você mexe muito o arroz também, ele solta muito amido. E aí, o que ele vira? Uma papa. Não fica talvez muito gostoso. A tendência dele é grudar um no outro. E não é para grudar, tem que ter este ponto, ó. Ele tá soltinho, ó. Ele não pode grudar. Então, isso daqui, o que é? O mexer somente nas horas certas. Então, começou, você vai lá, você mexe nos próximos 10 minutos, deixa mais um pouquinho, 20 minutinhos, você vai dar mais uma mexida, solta embaixo, não deixa grudar, solta embaixo, 30 minutinhos, ele já está reduzindo, bem, você tem que agora estar de olho nisso, solta tudo, porque você vai despejar o leite moça, tá bem? Outra coisa, não se perde nada dessa lata, nada, absolutamente nada. Então, quando você estiver na panela que você está virando, continua virando, da panela você enche a lata e mexe dentro, despeja no seu arroz, é como se você lavasse ela por dentro mesmo, tira todo o leite mesmo e continua mexendo, continua fazendo os seus pedidos. Dentro disso, você vai ver, chega uma hora que ele cria essa crosta mais, uma calda mesmo em cima, mais grossinha, e quando você mexe, você fala, uau, tá consistente. E nisso já vira a colher e passa o dedo, tá bem? Vira a colher, ficou a marca do seu dedo, tá no ponto. Perfeito.
pode já desligar. E aí você já vem com as tigelas, tá bem? Se você for pôr uma única na mesa, escolha um Marinex grande porque vai encher, tá bom? Se você quiser, não, vamos fazer em 2 etapas, um pouco hoje, um pouco para amanhã, faça em 2 travessas menores e sem problema. Quero colocar aqui raspas de limão, fica à vontade. Quero colocar canela, fica à vontade. Quero colocar canela em pau, tinha que ter ido lá no cozimento, tá bem? Eu particularmente quero colocar depois, não vai, a canela em pau não vai soltar todo o seu aroma que o ferver traz, tá bem? Então ela tem que ir lá no cozimento. Se você não quiser, não quero, como eu gosto aqui, eu gosto assim, tá? Simples assim, ainda consegui fazer mais simples ainda do que é a receita no Caminho de Portugal. Sensacional, mas ela é uma receita que é para muitas pessoas comerem, uma receita sim de casamento, sobremesa de casamento, porque é uma tradição que as pessoas jogam arroz, nos ciganos faz doce, ninguém joga arroz e ninguém não, não, vamos fazer arroz doce e vamos todo mundo comer arroz doce, e com isso se faz o doce. Essa é a tradição dessa senhora, essa é a força de Esmeralda, não é? De deixar um legado e ele caminhar pelo mundo, caminhar em todo um território e sofrer as modificações aí necessárias. E como eu disse para vocês, é interessantíssimo que uma cigana que vive em Évora, o seu legado de arroz doce não teve, não é? Mas, enfim, não era para ser, o legado dela em Évora principalmente é bolo rançoso. E bolo rançoso a gente come chorando, a gente não come se deliciando, a gente come chorando, chorando pela tristeza do que é, mas principalmente o que simboliza aquilo. Então a gente fica, nossa, aquilo é delicioso, meninas, como aquilo é gostoso. Bolo rançoso é algo que essa cigana Esmeralda faz de receita, mas é muito gostoso mesmo. Eu não comi um bolo aqui no Brasil tão gostoso quanto o bolo rançoso. Olha, eu estava na França, eu fiz questão de experimentar todas aquelas sobremesas francesas da primeira vez que eu fui. Eu experimentei tudo aquilo, odiei o crepe, odiei, achei aquele negócio borrachento. Eu acho o nosso muito melhor, muito melhor, né? Mas não falei isso lá na França não, fiquei quieta, fiquei na minha. Mas assim, eu comi todos os doces, pavlova, as galas que eu comi. E aí você chega numa cidade, lá gente, pequenininha, no meio do nada. Você fala, nossa, meu Deus, como eu saio daqui? Quantas vezes eu perguntei como é que eu ia sair de Évora, sabe? E aí você fala assim, como pode num lugar deste ter isso? E está lá, esta receita guardada às 7 chaves, que é o bolo rançoso. Perfeito? E essa cigana, quando tinha oportunidade, saía, ia, né, nas festas de casamento, mas ela ia fazer os bolos e os doces também, os doces finos, né, deste casamento. E desses doces, o que vai à mesa é arroz doce. Não é? E você já pensa aí como isso é significativo, né? E é isso que essas ciganas trouxeram para cá. Não é? Elas não puderam trazer, né, bolo rançoso, porque aqui não tem Chila, só tem Chila no sul. E com isso não se multiplica, né, a receita de bolo rançoso, mas elas trouxeram um arroz doce. E muitas, viu? Muitas famílias faziam sim com as gemas, mas hoje já não é mais, né? Engomar a roupa com as claras, né? E isso foi se perdendo. E com isso vai se tirando, né? Vai se tirando do hábito e do costume. E aqui agora ele vai ficando extremamente mais simples. Perfeito? Mas extremamente gostoso. A sua essência, a essência da multiplicação. Isto é arroz doce. As travessuras de Esmeralda, que eu contei algumas aí para vocês, né? Eu não me canso de contar essas lendas, essas histórias para vocês, eu não me canso. É sensacional de ver isso, de experimentar.
E como eu disse para vocês, às vezes a gente está comendo algo que você fala, ah, isso aqui é tão sensacional, e aí você olha, você fala, mas eu fico com arroz doce. Mas eu fico mesmo com arroz doce, eu fico mesmo, porque, né, você fala, puxa vida, né? Mas não tem problema, é muito bacana de experimentar e vivenciar tudo isso. E aqui está a dica para vocês, tá? Ó, ele pode ir para geladeira, ele pode... Isso é outra coisa bem bacana, aqui ele está em temperatura ambiente, na geladeira ele resseca um pouquinho, mas ele não perde a cremosidade dele. Então, o que eu sugiro para vocês? Cobre com papel filme e pode levar um pouquinho para a geladeira sim. Ele geladinho é muito gostoso mesmo, fica muito, muito delicioso. Então, vocês podem ter aí esta oportunidade também de comer ele mais geladinho, tá bom? Do mais, tá aqui esta sobremesa, esta doçura que é arroz doce. Arroz doce com as dicas que ficam e que essas cozinheiras foram aí perpetuando e muitas delas como nos ensina, né? Olha, vê se tá certo, pega a colher, vem aqui, passa o dedo aí. Aí você fala, vai queimar meu dedo? Não, não vai não, pode fazer que não vai não. Isso, nossa, traz um ponto certo. É assim que elas ensinavam e assim nós aprendemos, não é? Quando eu vi principalmente a dica do arroz no MasterChef Austrália, eu falei sensacional, isso é algo para se adotar sim. E teve um dia um bake-off que a Beca contou, olha, minha avó quando fazia essa sobremesa, ela fazia isso, e aí ela passou o dedo. E aí eu peguei e falei assim, olha que danada, sensacional, trazendo a tradição, trazendo aqui o caminho. E tudo isso foram as dicas que foram aí incorporadas, porque infelizmente as nossas avós, elas foram deixando algumas coisas para trás, né? Com as sobremesas, os caminhos e um pouco da tradição. E isso atrapalhou um pouco o nosso caminho de manter isto. E aí a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá e aí consegue acertar a receita, tá bem? Então, é um prazer para mim ensinar para vocês essa receita e que vocês multipliquem na casa de vocês, levem essa alegria. Vocês vão ver, tá? As pessoas comem e elas começam a rir, elas ficam felizes. Eu já até pensei, sabe, em ter arroz doce perto daquela pessoa que está um pouco mais chateada, triste, um pouco de depressão, para ver o que ele ia fazer com aquela pessoa, que resultado que ele ia dar, entendeu? Por quê? Porque as outras pessoas que estão em volta, quando nós estamos no almoço e que tem arroz doce na mesa, nossa gente, é aquela alegria mesmo, todos começam a rir e rir de nada, tá bem? Não aconteceu nada, e eles já começam a rir e rir de nada, pelo menos na minha família é assim, e aí você fala, olha lá, passarinho verde, o que será? Será que eles beberam e eu não vi? O que aconteceu? Não é nada disso, é a sobremesa mesmo que traz o quê? Alegria, e aí você fala, puxa vida, não é? Às vezes tem uma outra sobremesa tão mais cara, tão mais requintada e não traz, né? Aqui, o que um simples arroz doce pode fazer dentro de uma casa, de uma situação e de um bom caminho. Vocês sabem que eu agora adotei de dica, dando a dica agora para vocês, tá bem? Sabe aquela casa que tá com muita briga, marido e mulher? Eu falei, então, faz arroz doce e bota na geladeira. Faz arroz doce. Faz arroz doce. Isso, e come também, viu? Isso. Você começa a amenizar, sabe? As discussões, começa a amenizar as coisas. E aí entra a calmaria. É impressionante o que essa sobremesa energeticamente pode fazer. Então, por isso que ela faz parte das doçuras e que levem para vocês esta harmonia. Então, façam, distribuam aí para as pessoas à volta de vocês, não é? Levem essa alegria, essa multiplicação, desejem prosperidade para as pessoas, não é? E que elas alcancem também. Mas vocês vão ver, é nítido o momento que troca aquela cara às vezes pela alegre. E a força do arroz doce. É isso que essa cigana queria, que tivesse
alegria. E que vocês tenham sempre, sempre, sempre alegria dentro desses momentos. Perfeito?